Esse vídeo é sobre oportunidade. Como a gente pode aproveitar a oportunidade e estar preparado para elas? Então, vamos seguindo. Imagina a seguinte situação. Muitas pessoas no Brasil não conseguem falar inglês fluente. Eu não domino o inglês falando fluentemente, mas eu tenho graças a Deus, eu tenho uma boa percepção em algumas coisas e eu consigo ler e escrever em inglês, pelo menos intermediariamente. Então, para fazer algumas coisas básicas, para assim eu vou conseguir me desenrolar. O que acontece? Eu posso escutar de muitas pessoas, já vi muitas pessoas falando assim: meu irmão, por que eu vou aprender inglês se eu nunca vou para os Estados Unidos, ou eu não vou hoje para os Estados Unidos, ou viajar? Só que imagina o seguinte: e se de repente surgisse a oportunidade de você trabalhar nos Estados Unidos? Do nada, assim, uma pessoa te indicou, ela gostou do teu trabalho, olhou assim e fez: olha, vem para os Estados Unidos, só que agora tem que falar inglês. E aí, o que é que você faria? A oportunidade veio, mas você estava pronto para ela? E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Como a gente pode se preparar para as oportunidades e como a gente pode estar pronto. É uma coisa bem complexa porque a gente não sabe sobre o futuro. É o primeiro ponto. A gente não sabe sobre o futuro. Então, como a gente pode se preparar para isso? Existem algumas habilidades que você pode desenvolver para que você tenha uma facilidade e que elas são habilidades coringas. Então, vamos lá. A primeira habilidade que você pode desenvolver para estar preparado é a habilidade de resolver problemas. Você começar a procurar problemas e resolver eles. Porque assim você vai criar um tato estratégico de sempre procurar soluções para problemas. Então, aonde colocar você vai solucionar aqueles problemas e pensar em resolver. É o primeiro ponto. Então, como é que você pode exercitar isso? Exemplo: liste os problemas que você tem hoje, da sua vida, e tente resolver esses problemas da sua vida. Só fazendo isso, você já vai estar se preparando para muitas coisas. Porque se acontecer uma futura situação, você vai resolver esses problemas. Exemplo: meu tio trabalhava com instalações de maquininhas como fosse de cartão, antigas, para que envolvia com telefone. E ele viajava fazendo instalações. E ele me falou que ele tinha um caderno com os problemas. Sempre que tinha um problema, ele anotava o problema no caderno e como resolvia. Então ele sempre anotava. Chegou um tempo que ele conseguia resolver todos os problemas da máquina na empresa. Então, quando dava um problema, muitas vezes ligavam para ele: Beto, se acontece, a máquina tá dando esse código aqui, como é que resolve? Ele ia lá no caderno dele e fazia: é assim que se resolve. Só de telefone falava. Então, ele aprendeu ele tatilografou os problemas que a máquina tinha e aprendeu a resolver todos. Então, sempre quando a máquina ia dando um problema em tal canto, ele já sabia resolver. Então, ele se tornou muito útil para a empresa. E essa habilidade eu aprendi com ele. Eu aprendi ele falando esse conselho para mim. Pegue problemas e aprenda a resolver. Muitas vezes as pessoas vão ver problemas e vão deixar lá: ah, esse problema não é meu, não vou resolver. Não, tenha iniciativa e resolva o problema. E é a segunda coisa que você vai desenvolver: proatividade. As pessoas muitas vezes não são proativas. Elas não conseguem olhar para ver os problemas que tem que resolver para o mundo. Então a primeira coisa é você criar esse senso de olhar para resolver problemas. E o segundo senso é ter a proatividade de chegar e resolver o problema. Então, por exemplo, o problema é de fulaninho de tal, certo? Mas se fulaninho de tal não consegue resolver, você chegar aí para ajudar assim: olha, se tu fizer assim, 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 será que não vai dar certo? Tenta. Tem um jeitinho de falar. Tudo tem um jeito e problema. Mas tentar resolver. Eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai crescer e galgar cargos dentro de uma empresa e ter um crescimento pessoal em qualquer lugar. Proatividade. Simplesmente não esperar chegarem até você ou mandarem você fazer. Você vai lá, sempre com cuidado, com perseverança, e vai lá e resolve. Ou seja: olha, tudo bem, eu vi que tá esse problema, eu posso resolver? Se a pessoa disser que não, tudo bem. Se o chefe disser que não, mas se disser que sim, você vai lá e resolve. Tenha proatividade. Então, por exemplo, eu já vi muitas pessoas que deixavam a mesa do escritório uma bagunça. Como eu trabalhava no financeiro não, no faturamento da empresa, eu precisava ter o máximo de organização das notas que saíam, notas que entravam, problemas de nota e cada problema para resolver. Porque se eu não tivesse isso, virava uma bagunça.
Então eu começava a resolver esses problemas e pegava pra mim. Tipo, aconteceu um problema, eu pegava pra mim resolver. Eu já procurava a situação. Eu não deixava a situação para os outros resolver. Então eu sempre proativo. Eu me antecipava aos pontos. Então, por exemplo, antes de ir para o faturamento, eu tava na expedição. O que acontecia? Dos primeiros 3 dias de trabalho, eu não entendia nada da expedição. Nos 3 primeiros dias de trabalho, eu só observei o que a expedição fazia. As rotinas. Tudo tem um padrão. Tudo tem um padrão. Então, você observando tem uma proatividade. Por isso que eu digo, resolva os problemas. E segundo ponto, tenha proatividade. Observei todos os problemas. No segundo e terceiro dia, eu já sabia quais são os problemas que aconteciam e como resolver. Então, eu já me antecipava e fazia as coisas. Eu me antecipava e fazia as coisas. Então, eu chegava mais cedo. Então, tipo, se tinha que limpar, passar, varrer para botar as caixas para despachar. Então, já chegava, já varria tudo. Botava as caixas para já organizava tudo para as caixas para despachar, já pegava as notas do faturamento que já estariam prontas do dia anterior, já separava tudo, já dava para o chefe que o chefe colocava na expedição. Acabou-se, já adiantava o trabalho dele. Então ele não precisava nem se preocupar, porque eu já chegava e ia fazer. Eu não chegava e esperava ele mandar, eu já chegava e já iria fazer. Então eu tinha esses pontos de observação. Então, primeiro, aprenda a resolver problemas. Segundo, tenha proatividade. Terceiro, você precisa aprender a observar as coisas micro e macromente. O que é micro? Existem coisas que são especificamente de um ponto. Então, por exemplo, esse caderno aqui, você pode ver que ele é um caderno cheio de folhas. Então, você olhou ele ao todo. Mas se você olhar detalhadamente, ele tem símbolos dentro dele que identificam ele. Eles têm categorização, código de barras. Então isso aqui é o micro dele. São pontos específicos dele. Mas o todo, ele é um caderno. Isso é um macro. Então o macro é o todo e o micro vai ser os detalhes. Você tem que aprender a ter esse senso de olhar e começar a observar as coisas. Então, por exemplo, como eu estava na empresa de faturamento, a empresa de faturamento, eu olhava desde o início do processo, quando chegava nos clientes, para as vendedoras, até para a expedição. Então eu pensava até na expedição, chegando no cliente, enquanto exportadora. A minha, obrigatoriamente, eu tinha que pensar muitas vezes. Então, por exemplo, as vendedoras, o que acontecia lá? As vendedoras pegavam e vendiam coisas que não conseguiria chegar até o cliente. Então, por exemplo, vendia 60, 70 caixas de álcool. Só que isso era para São Paulo. E essa transportadora ia via de avião. E isso não viaja de avião. Então, por exemplo, isso é um problema de logística, de expedição e de venda. Mas quando batia no faturamento, e eu faturava a nota, e eu observava o item da nota que ia, dos volumes, eu via álcool etílico, São Paulo, eu vi como é que isso vai para São Paulo? Se for de caminhão, aqui vai ser uma coisa. Então eu já perguntava, olha, isso aqui vai de caminhão? Não. Então muitas vezes eu tenho que cancelar a nota e pedir para a vendedora redigitar o pedido. Então eu pedia para a vendedora redigitar o pedido. Então a gente redigitava um pedido. Muitas vezes acontecia um problema que era do imposto. Ah, o imposto bateu aqui e tá errado e não sei o que. Então eu tinha que redigitar a nota, refazer a nota, reescrever a nota e fazia tudo isso manualmente para dividir a nota em 1, 2, 3 para que pagasse o imposto e conseguisse passar quando a nota barrava. Então, acontece vários fatores que você tem que entender do todo, mas também você tem que entender do micro. Então, entender as particularidades que acontecem do micro. Isso são coisas que vai acontecer na sua função. Então, esses são os 3 pontos que eu preciso que você desenvolva. Que eu preciso não, que você deve desenvolver para conseguir alavancar e estar preparado para as oportunidades. Tá certo? No mais, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário uma opinião sua ou algo que você queria saber para que eu possa ou estudar ou buscar pessoas que tenham referências para me instruir sobre isso. Seu futuro depende do que você aprende hoje. Até a próxima.